é cirurgia íntima masculina. Quem vai responder tudo pra gente é o Dr. Tiago Bodanese, que está aqui ao vivo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Feliz Ano Novo. Obrigado, e a igualmente. gente traga muitos assuntos interessantes para o nosso público esse ano também, doutor. Com certeza, só novidades. Já começamos com uma novidade polêmica hoje, Verdade, né? doutor. Ainda existe muito tabu quando a gente fala dessa cirurgia íntima masculina, né? Por quê? Que é tão, assim, difícil falar desse tema? Por que os homens têm essa dificuldade? Então, Flávia, primeiro porque é uma coisa muito recente, né? Na verdade, esse tratamento de reconstrução peniana começou agora, a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, com alguns médicos europeus. Gilles foi um deles, que introduziu a faloplastia, que é um aumento peniano, que é muito realizado hoje na Europa, países como Itália, Alemanha, Inglaterra, e aqui no Brasil está começando. Então, tem algumas cirurgias que até entram aqui como experimental, mas é importante a gente entender e passar isso para o público, que tem, sim, tratamento para um problema muito sério. Gente, isso é um assunto muito sério, que a gente tem que tomar atenção para o homem, porque faz parte da masculinidade. Mexe diretamente com a autoestima, com o estilo de vida, com a segurança desse homem, né, doutor? Então, Flávia, alguns estudos científicos mostram que até 78% dos homens têm uma preocupação com o tamanho do pênis, com o formato, com a satisfação feminina, né? Então, é muito importante que a gente aborde esse assunto. Porque, por exemplo, a gente tem pacientes, muitas vezes, com mais de 30 anos, que nunca tiveram uma namorada, que nunca tiveram uma relação, por problemas que muitas vezes são genéticos, são problemas congênitos, que vêm no desenvolvimento a partir da 12ª semana de gestação, que não é culpa do homem, mas é que por uma alteração hormonal, na gestação, ocasionou o micropênis, por exemplo, né? Então, isso é um problema de saúde que a gente precisa tratar. E é um assunto que a gente não conversa em casa. Então, agora, eles têm essa segurança de ir até o doutor e conversar sobre o tema, né? Que talvez é um assunto que não foi conversado no crescimento, né, dessa criança, nem com a esposa, fica inseguro, com o doutor pode trocar ideia. Doutor, o doutor explicou pra gente sobre o aumento e sobre o preenchimento. Qual que é a diferença? Então, na verdade, assim, a gente tem que dividir o problema da genital masculina em alguns fatores, algumas partes. Por exemplo, do pênis, do escroto. Do pênis, especificamente, existem dois problemas. Um é o comprimento e o outro é a largura. Também existe a disfunção sexual, que existem aqui vários fatores que a gente pode abordar depois. Mas o que é importante e o que mais chama a atenção, muitas vezes o homem é preocupado com o tamanho. E muitas vezes o tamanho é normal. Por exemplo, no Brasil, em média, é um tamanho de 14 centímetros. Por exemplo, alguns estudos científicos mostram outros países europeus um tamanho diferente. Então, não precisa se preocupar muitas vezes com isso. Mas na cabeça do homem isso interfere. E isso a gente pode usar preenchimentos, a gente pode usar através de cirurgias. Então, são várias técnicas, Flávia, que a gente pode sim ajudar o homem a tratar o seu problema. O importante é ele dar esse primeiro passo para ir até a consulta e conversar com o doutor. Doutor, a gente continua esse assunto já já. Eu quero dizer a você de casa que participe, tem dúvida, mande sua pergunta para a gente. A gente sabe que é um assunto cheio de tabu, um assunto delicado. Você não precisa se identificar, só manda a pergunta que a gente coloca já já no próximo bloco e aproveite que o doutor está aqui para responder tudinho. E eu já vou passar o Instagram do doutor também, que se você ficar constrangido, não quer perguntar por aqui, pode correr no Instagram. Qual que é o Instagram, doutor? É Dr. Tiago Bodanese. @Dr. Tiago Bodanese. Já já a gente volta a conversar, combinado? Sobre cirurgia íntima masculina. O doutor continua aqui com a gente. Doutor, vamos começar com pergunta do nosso público, que o nosso público está participando. Pode colocar. A pergunta é a seguinte: a gordura que se cria abaixo da barriga, acima do pênis, tem alguma cirurgia para eliminar? Excelente pergunta. Porque o que acontece, Flávia? Muitas vezes essa gordura, ela esconde o tamanho do pênis. Então, pacientes que têm esse acúmulo, essa lipodistrofia que a gente chama na região pubiana, pode falsificar um pseudo micropênis. Então, a gente indica, sim, fazer uma pequena lipoaspiração nessa região. É limpo mesmo? A lipoaspiração vai remover essa gordura. Muitas vezes a gente pode remover também o excesso de pele e deixar, assim, um aspecto mais natural. Outra pessoa participando, perguntando como é a recuperação pós-procedimento e se precisa de muitos cuidados. Excelente pergunta também. A gente tem dois procedimentos, basicamente. A gente divide em procedimentos de preenchimento, pode ser ácido hialurônico e outros produtos que pode ser usado,
Esse procedimento é mais simples, mais rápido, a recuperação mais rápida, vai ficar inchado os primeiros dias, depois vai regredindo esse edema. Já a cirurgia, muitas vezes a gente faz com a injeção de gordura, a gente pode remover essa gordura pubiana ou gordura abdominal, onde for, e utilizar para esse tratamento. Também existe a cirurgia de alongamento, que é a faloplastia, que é a liberação do ligamento, existem outros procedimentos. Basicamente, a recuperação é tranquila, vai causar um inchaço nos primeiros dias, mas isso são poucos dias e logo a pessoa pode voltar às suas atividades. Ô, doutor, quando a gente fala do aumento, tem como saber como vai ser o resultado? Aumenta quanto? Excelente pergunta. O que acontece? Existe tanto o aumento do comprimento quanto o aumento da circunferência, né? Para a gente entender, em média no Brasil são 14 centímetros de comprimento, uma média, e 10 a 11 centímetros, às vezes 12, de circunferência. Depende do procedimento ou a cirurgia que for feita, né? Muitas vezes, por exemplo, a liberação do ligamento pode aumentar, às vezes, 2, 3, até 4 centímetros, muitas vezes a 5 centímetros no comprimento. O uso da gordura ou de preenchimentos, a gente pode aumentar a circunferência, daí depende também da situação. Depende muito de cada caso, mas a gente não vai assim especificar um número específico, mas sim pode dar um ganho, pode dar uma satisfação, até porque assim, né, Flávia, é um empoderamento masculino. É um problema que muitos adolescentes, né, até a gente está conversando antes, muitas vezes se tornam retraídos, às vezes tem vergonha de ir no vestiário, né? Geralmente o time de futebol vai lá tomar banho, então muitas vezes aquela pessoa mais acanhada, mais tímida, mais escondida, muitas vezes não só ali no futebol, mas também em casa, retraída, pode sim ser um indício de um problema desses, que hoje existe tratamento. Então é importante as pessoas saberem disso. É a gente conversar mesmo, né, com esse adolescente, Exatamente. né, doutor? Tem mais uma pergunta. Tem o órgão genital acima da média, em torno de 22 centímetros, e isso causa muito desconforto para a mulher. Existe cirurgia para reduzir de 3 a 4 centímetros? Doutor? Boa pergunta. Então, isso também existe. Existe, às vezes, um desejo masculino de aumentar. Então, existe também uma dismorfia corporal, muitas vezes. Tem pacientes que querem aumentar, ou tem pacientes que já têm um órgão maior que realmente pode causar um desconforto para parceiro ou parceiro. Então, o que acontece? Para diminuir, não existe uma cirurgia que vá diminuir especificamente. Existe, sim, procedimentos que podem transformar a mudança de sexo, existem tratamentos para amputação peniana, existem vários tipos de cirurgia. Mas, especificamente nesse caso, tem que avaliar, tem que ver o que pode ser feito para realmente ajudar. Até porque tem um outro tratamento, Flávia, interessante, que já foi feito por alguns artistas, algumas pessoas famosas no mundo todo, que é a aplicação da toxina botulínica, né? Então é bem interessante também esse tipo de tratamento que ajuda, a gente aplica a toxina botulínica no cremaster, que é a musculatura, que ajuda a relaxar, deixar um aspecto mais bonito. Então existem sim formas de ajudar o paciente. É importante fazer uma avaliação. E como que fica, doutor, a questão da sensibilidade pós-cirurgia? Excelente pergunta. Geralmente não altera, tá? Por quê? Porque essa aplicação, conforme a técnica, ela é feita fora da inervação, tá? Então é importante o médico ser treinado, capacitado para fazer esse tipo de procedimento. Não é todo médico que pode fazer isso, tem que ter um treinamento, tem que ter um conhecimento na área. Por isso a gente tem um conhecimento fora do Brasil, um conhecimento também no Brasil, com nomes de referência nacional, para que realmente possa trazer um tratamento de segurança e com resultado para o paciente. Aqui na nossa região, o doutor é pioneiro também, né? Trazendo esse tipo de cirurgia. Doutor, tenho 15 centímetros, posso aumentar para 17? É a média, né? Isso sim, é a média, geralmente 2 centímetros, geralmente é tranquilo para aumentar isso no comprimento. A gente tem que avaliar, muitas vezes, Flávia, tem fisioterapia, muitas vezes não precisa nem de uma cirurgia. Né? Tem outros procedimentos. Tem outros procedimentos que podem ser feitos. A gente tem que avaliar. Na verdade, é complexo isso, gente, porque assim, existe o fator psicológico, existe a questão hormonal, existe a questão alimentar, existe vários fatores como o tabagismo, a diabetes, são doenças que podem interferir também na disfunção sexual. Então, isso precisa, gente, procurar um atendimento médico, procurar um especialista, que a gente pode sim ajudar desde o adolescente até o adulto, o idoso, que muitas vezes, depois de uma certa idade, começa a cair
a taxa hormonal e precisa, sim, de um suporte médico. Ô, doutor, e a genitália masculina, ela se desenvolve até quantos anos, assim? Quando que você sabe que... Geralmente é na puberdade, né? A puberdade você já vai ter uma noção de como está o órgão genital masculino, né? Que a puberdade pode se dar com 13, 14, 15 anos, muitas vezes isso é variável, ou às vezes um pouco mais, um pouco menos, é uma média, né? É importante essa pergunta. Tem interferência, muitas vezes, em condições da gestação, como eu citei antes, muitas vezes uma deficiência hormonal intraútero em torno da 12ª semana de gestação pode causar um micropênis, por exemplo. Né? Então, são vários fatores que é importante entender para a gente poder chegar num diagnóstico e ofertar um tratamento adequado para esse paciente. O importante é você de casa entender que tem solução, né, doutor? Muito obrigada pela participação aqui no nosso Ver Mais. Quero dizer que se você ainda continua com dúvida e quiser mandar mensagem para o doutor, só correr para o Instagram, que é o @Dr. Tiago Bodanese. Até a próxima, doutor. Tchau, tchau. Até.